Muito bem, meus queridos, vamos ao estudo da lição número 3, a parte de quinta-feira, já chegando ao final da lição. Os testemunhos do Senhor são fiéis e verdadeiros. O ser humano nunca poderá compreender totalmente aquilo que significa a fidelidade de Deus para que nós possamos ter uma vida perfeita. Nós podemos servir a Deus, mas não temos uma mente assim, com uma extensão de compreensão total daquilo que Deus faz no universo, na terra, para a nossa felicidade. Por isso, ele deixou um conjunto de leis que são chamadas de testemunho. E os salmistas afirmam que os testemunhos do Senhor são fiéis. Quando Moisés estava de frente da terra prometida, com todo o povo ao seu redor, ele olhou para a terra, apontou e disse: vocês vão entrar nessa terra, para que vocês possam viver bem como nação. Vocês eram escravos, vocês eram uma multidão de escravos, agora vocês são uma multidão de perdoados e vão entrar nessa terra, para que essa terra se torne uma bênção e vocês se tornem uma bênção. Deus deixou para vocês um conjunto de testemunhos. As ordenanças sociais, de saúde, de relacionamento e também a sua lei perfeita, os 10 mandamentos. E Moisés expôs diante daquelas pessoas tudo o que era necessário para que eles pudessem ter uma vida coerente. A vida, por exemplo, as ordenanças sobre a propriedade. As pessoas tinham que respeitar aquilo que era do outro. Até mesmo os animais tinham que ter, assim, as pessoas tinham que ter respeito com respeito à propriedade. Se um animal entrasse no sítio ou na área de uma outra pessoa, não podia abater, tinha que devolver. Se a pessoa matasse um animal sem querer, tinha que restituir. Na questão de saúde, Deus ordenou que as pessoas pudessem ter higiene para que a saúde fosse perfeita. No relacionamento com os seus irmãos de fé, eles tinham que ter também toda uma série de ordenanças. Na questão do pecado, eles tinham que obedecer à questão sacerdotal de oferecer um sacrifício pelos pecados cometidos. Com Deus, eles deveriam obedecer os 10 mandamentos colocados nas 2 tábuas de pedra. Tudo isso se transformou nos testemunhos do Senhor. Por isso que os salmistas dizem: os testemunhos do Senhor são fiéis. O general Charles Gordon, que foi um dos grandes heróis da Inglaterra, ele era um homem que queria servir a Deus de qualquer maneira. Ele disse: não importa se eu vou ser líder de um exército ou mesmo fazendo uma pequena tarefa num quartel. O que me importa é que Deus é o grande soberano e Ele comanda todas as coisas, tanto as coisas grandes como as pequenas. Deus comanda tanto o serviço de uma pessoa quando faz uma pequena tarefa, como também Deus governa as ações de uma pessoa na liderança de uma nação. O que importa para mim é que Deus é o grande soberano e Ele controla todas as coisas. Acreditamos nisso realmente? Ou nós procuramos sempre as nossas formas de sair dos problemas por nossas próprias forças? Geralmente fazemos isso. Sabe quando uma pessoa cai num poço, a pessoa ela tenta sair? Já viu uma pessoa ser atropelada? A primeira coisa que a pessoa faz é tentar se levantar. Ou seja, quer mostrar para todo mundo que ele não está derrotado. Mas, geralmente, os paramédicos, os que atendem, dizem: não se mexa, senão vai piorar a sua situação. E muitas vezes uma pessoa acidentada tem que ser imobilizada, deixada para que pessoas, assim, com capacitação, possam atender a pessoa. Mas quando a pessoa é atropelada, eu já vi, a pessoa cai de bicicleta, já quer levantar de imediato, nem viu que está mal, a pessoa quer ficar de pé, quer mostrar que está bem. Então isso também é transferido para a questão social, espiritual, de relacionamento. Nós queremos sempre mostrar que estamos bem. E Deus sempre é a última pessoa, mesmo que admitamos que Ele é o Senhor da nossa vida. Por isso, a pergunta é: acreditamos como o general Gordon que Deus realmente comanda todas as coisas em nossa vida? O que determina hoje o governo divino sobre muitos são os fiéis testemunhos do Senhor, são os seus mandamentos. Se nós seguirmos os mandamentos do Senhor, com certeza ficaremos livres de muitas dificuldades, tanto da parte social, quanto de saúde, quanto de relacionamento também. Pergunta número 5. Nos textos que nós temos do Salmo 19, 93, 119, Salmo 1, Salmo 18, Salmo 28, nessas passagens bíblicas, qual a ideia central de todos os textos? Vamos ler? Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 93, verso 5. Muito fiéis são os teus testemunhos, ó Senhor. A santidade convém para a tua casa, Senhor, para sempre.
Salmo 119, verso 165. Muita paz tem aqueles que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmo 1, verso 2, verso 6. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 18, verso 30. O caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e é um escudo para todos os que nela confiam. Salmo 25, verso 10. Todas as veredas do Senhor são de misericórdia e verdade, para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então a pergunta, nesses textos, qual a ideia central de todos eles? Resposta, a ideia básica nesses versos é que a lei do Senhor é perfeita e que nos dá segurança pessoal, emocional e espiritual, e que todos os caminhos do Senhor são de pura verdade e misericórdia para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que seguem a sua lei, guardam os seus testemunhos, segundo os quais o homem viverá em paz e felicidade. Que bênção que Deus deixou para os seres humanos, os seus testemunhos. Leis e ordenanças que podem, assim, ajudar o ser humano a ter plena felicidade. Pense nas ordenanças de saúde, como ajudam as pessoas a evitar doença, a evitar problemas sociais, como, por exemplo, um vício do alcoolismo, do tabagismo, e que Deus proíbe que a pessoa, assim, coloque isso no corpo, porque o apóstolo Paulo diz assim, o nosso corpo não é para o nosso prazer, nosso corpo é do Senhor. E quem destruir o corpo do Senhor, o Senhor vai destruir, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então é uma ordenança que devemos cuidar da nossa saúde. Não podemos fazer o que nós queremos. Temos as leis do Senhor, os 10 mandamentos, que, assim, 4 mandamentos são de amor a Deus e 6 mandamentos são de amor ao próximo. Isso nos leva a ter um equilíbrio perfeito de maneira social e espiritual. Podemos crer nos testemunhos do Senhor, no conjunto de leis e ordenanças, porque a fidelidade divina garante a integridade de suas promessas. Quem serve a Deus pode reclamar suas promessas que não está sendo ousado com Deus, está apenas buscando o seu direito espiritual. Deus diz, provai-me nisto, se eu não abrir a janela do céu e vos derramar uma bênção tal que exceda todo o vosso entendimento. Então, os testemunhos divinos compreendem suas leis e suas ordenanças para uma vida feliz e direcionada no caminho certo, que resistirá ao juízo que ocorrerá no final de todas as coisas. Vai ter um juízo. E aqueles que ordenarem sua vida pelos testemunhos do Senhor ficarão isentos desse juízo, ou seja, sairão aprovados nesse juízo. É muito importante que nossa aprovação ocorra porque nós somos fiéis ao Senhor. 2 jovens perderam a vida no incêndio que destruiu seu apartamento. Mas como? Um apartamento moderno, tinha até sensor de incêndio, e pegou fogo no apartamento e as 2 morreram queimadas. Os bombeiros fizeram uma perícia e descobriram que o sensor de fumaça estava desativado. Na noite anterior, elas haviam feito uma festa, estavam usando muita coisa na cozinha, inclusive uma churrasqueira, e para evitar que o sensor de fumaça desse o alarme, eles desativaram o sensor e fizeram toda a festa durante a noite toda. Cansadas, foram dormir e não perceberam que a churrasqueira ainda havia brasas e um pano sobre aquela churrasqueira. O vento jogou o pano sobre a churrasqueira, pegou fogo e o sensor de fumaça estava desativado, pegou fogo no apartamento e as 2 morreram queimadas. Que pena que muitas pessoas vão se perder nessa vida, porque estão desativando o sensor que pode impedi-las de pecar. Estão desativando os testemunhos do Senhor. Estão, assim, ficando com a consciência cauterizada. Praticam tanto o pecado porque já desativaram aquilo que poderia avisá-los de que aquilo é contra a lei de Deus. E dessa forma perderão a vida eterna. Os testemunhos do Senhor são fiéis e nos dão segurança sempre. Não desative o sensor que pode te ajudar a se livrar do pecado e também do juízo que acontecerá. Deus abençoe a todos. E como os salmistas disseram, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é santo e fiel e dá sabedoria às pessoas mais simples. Deus abençoe. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Coloca, Senhor, esse testemunho de forma forte em nosso coração para que possamos ter alerta sobre o pecado.
nos dê a bênção de estarmos em conformidade com os teus preceitos, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz quinta-feira.